Fala pessoal, vamos começar aqui hoje uma aula de equação do primeiro grau. Ok? O que vai ser a equação do primeiro grau? A equação do primeiro grau vai ser toda a sentença da forma ax mais b igual a zero, com o coeficiente a diferente de zero. O que é importante saber de uma equação do primeiro grau? Ou como toda equação, a gente vai ter que determinar a sua raiz. O que é a raiz de uma equação? A raiz é o valor da variável, no caso x, que torna a sentença verdadeira. Então, é o valor da variável x que torna a sentença verdadeira. No caso da equação do primeiro grau, determinar a sua raiz é isolar a variável x. Então, como que a gente faz isso? O coeficiente b que está somando, a gente passa para o outro lado, né? Quando passa para o outro lado, ele muda o sinal, fica menos b. E o valor que está multiplicando a variável, ele passa dividindo. Então, a gente tem como conjunto verdade a solução menos b sobre a. Um exemplo bem simples aí, pode ser uma equação desse tipo aqui, 2x menos 4 igual a 0. Então, como que a gente resolve essa equação? Se eu passar o menos 4 para o outro lado, vai ficar 2x igual a 4. O 2 que está multiplicando a variável, ele passa dividindo. Então, 4 dividido por 2, a gente encontra x igual a 2. Então, meu conjunto verdade é o número 2. Algumas observações importantes a respeito da equação do primeiro grau. Alguns tipos de equação que a gente pode encontrar. Eu posso ter uma equação que, quando eu resolver ela, eu posso encontrar algo desse tipo. 0x igual a 0. Aí eu pergunto, que número que multiplicado por 0 dá 0? Qualquer número, né? Qualquer número vezes 0 é 0. Então, nesse caso, o meu conjunto verdade são todos os números reais. Um segundo caso é quando eu tenho 0 vezes x igual a um valor b, que é uma sequência, uma sentença impossível. Tem algum número que multiplicado por 0 encontra um resultado? Não. Então, nesse caso, o conjunto verdade ele é vazio. E um terceiro caso, que é o mais simples, né? Que é um número a vezes a variável x igual a 0. Que número que multiplicado por um valor dá 0? Nesse caso, o x só pode ser 0. E como conjunto verdade, o 0. Eu separei aqui alguns exemplos para a gente resolver aí. Então, no primeiro exemplo, o que eu tenho? 3, entre parênteses, x menos 1, menos 2, entre parênteses, x mais 3, igual a 3. Como que a gente vai resolver uma equação dessa forma? Primeiro, temos que eliminar o quê? Os parênteses, né? Então, a gente usa a propriedade distributiva, né? 3 vezes x, 3x, 3 vezes menos 1, menos 3. E aqui, novamente, a distributiva. Só que aqui é menos 2. Então, menos 2 vezes x, menos 2x, e menos 2 vezes 3, menos 6, igual a 3. Aí, tudo que não é x, a gente passa para o lado direito, né? Aqui a gente já pode juntar. 3x menos 2x vai dar x. Do outro lado eu vou ter 3. O menos 3, quando ele passar para o outro lado, vai ficar mais 3.
E o menos 6 também, né? Quando você muda o lado, ele fica mais 6. Então, somando 3 mais 3 mais 6, a gente encontra que o x é igual a 12. Conjunto verdade, 12. O outro exemplo envolve equação do primeiro grau, só que com fração. O que a gente vai ter que fazer quando a gente tem fração? Então, a primeira coisa, quando tem uma subtração de fração uma igualdade, é tirar o quê? O MMC dos denominadores. Então, qual que é o MMC de 3, 2 e 6? O MMC vai ser 6. Quem não lembrar, para fazer direto, pode fazer aquela regrinha das divisões sucessivas, né? Começa dividindo sempre por 2. A hora que não der mais, divide por 3. E aí, 3 vezes 2, 6. Então, aqui, a gente vai reescrever. Eu vou passar um risco só do lado esquerdo. Por quê? Porque esse tipo de equação é fácil cometer um erro. Qual o erro que é? Nesse sinal aqui, ó. Por quê? Porque esse sinal, ele não está na frente do menos 4. Ele está na frente da fração toda. E muita gente, ao resolver, põe ele só na frente do menos 4. Então, como o MMC aqui é 6, o que eu vou fazer? Vou proceder na regra da subtração ou soma de fração. 6 dividido por 3, a gente encontra 2. Esse 2 vai multiplicar todos os números dessa fração. Então, eu vou abrir parênteses. 3x menos 1. 6 dividido por 2 vai dar 3. Só que tem esse menos. Então, vai ficar menos 3, né? Aí, abre parênteses. Vai multiplicar o 4x mais 2. E 6 dividido por 6 vai dar 1. Então, não vai alterar o resultado. Feito isso, a gente corta o MC, né? E agora a gente faz a propriedade distributiva para tirar os parênteses. 2 vezes 3x, 6x. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 3 vezes 4x vai dar menos 12x. E menos 3 vezes mais 2 vai dar menos 6. Igual a x menos 1. Então, para isolar o x, tudo que tem x a gente vai deixar do lado esquerdo, que não tem do lado direito. Então, aqui eu vou ter 6x menos 12x. Esse mais x vem para cá, vai ficar menos x. Igual. Do lado direito eu tenho menos 1. Do lado esquerdo eu tenho menos 2, que a hora que eu mudar o lado vai ficar mais 2. E o menos 6, que ele vai passar para o outro lado, vai ficar mais 6. Mais 6 com menos 12 vai dar menos 6x. Com mais um menos 1x, então eu vou ter menos 7x igual a menos 1 mais 2 dá mais 1. Com mais 6, mais 7. Então, vindo aqui, ó, o menos 7 a gente passa dividindo. 7 dividido por menos 7, então a gente encontra que o x é menos 1. Então, o meu conjunto verdade é o menos 1. E um último exemplo aí, ó, é uma equação semelhante ao primeiro. Não tem fração, tem apenas uns parênteses. Então, a gente faz a distributiva para eliminar os parênteses, né? 5 vezes x, 5x. 5 vezes menos 3, menos 15. Igual a x mais 4 vezes x, 4x. 4 vezes menos 2, menos 8. Pondo tudo que é x de um lado e tudo que não tem x do outro, então teremos uma equação desse tipo. Ó, 5x menos x mais 4 menos 4. Igual a menos 8. O menos 15 vai para o lado direito, fica mais 15. 5x menos 1x dá 4x. 4x menos 4x. Então, do lado direito, eu vou ter 0x. Do lado esquerdo. E do lado direito, menos 8 mais 15, eu vou ter mais 7. E aí, se enquadra num daqueles 3 exemplos de observação que eu fiz. Tem como algum valor multiplicado por 0 resultar em 7? Não. Então, nesse caso, o meu conjunto verdade, ele é vazio. Então, a equação do primeiro grau
é a equação mais simples, né? Depois a gente volta e faz a equação do segundo grau.